Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. E nós hoje vamos olhar para o Salmo 91. Iremos tentar percorrer vários salmos. É verdade que não iremos lê-los todos na íntegra, mas iremos fazer alguns comentários e dar algumas informações que serão essenciais para compreendermos estes salmos. Então vamos olhar para este Salmo 91, que se intitula À Sombra do Altíssimo. E ele começa desta forma: O que habita nos esconderijos do Altíssimo e descansa à sombra do Omnipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Realmente é um salmo que começa de uma forma extraordinária e nós podemos fazer esta mesma oração, habitar nos esconderijos do Altíssimo. Mas o verso 7 continua a afirmar esta ligação com Deus. Ele diz: caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Mais uma promessa tremenda de Deus de que efetivamente Ele nos guardará. E o verso 11 é também um verso que nos faz essa referência das promessas de Deus, que nos mostra como Deus fica ao nosso lado. Mas ao mesmo tempo é um texto bíblico que Satanás utilizou quando estava na tentação com Jesus no deserto. E vejamos este texto que diz: porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Nós com este texto bíblico verificamos que o próprio diabo muitas vezes utiliza as Escrituras para enganar os filhos de Deus, ou tentar enganar os filhos de Deus. E isto faz-nos ficar com um grande alerta. Ele tentou fazer isso com Jesus Cristo. Eu não sei se você conhece a tentação de Jesus Cristo, que está narrada em Lucas capítulo 4 ou em Mateus capítulo 4, mas lá ele usa esta expressão da Bíblia que se aplicava diretamente a Jesus Cristo para tentar fazer com que Jesus Cristo saltasse do pináculo do templo, da parte mais alta do templo, e dessa forma se suicidasse. Então Satanás pode utilizar as Escrituras até para isso. Levar uma pessoa ao suicídio, levar alguém a fazer mal a outras pessoas, e infelizmente nós assistimos a isso vezes sem conta, o que faz com que algumas pessoas desacreditem daquilo que a palavra de Deus quer fazer. Porque infelizmente Satanás efetivamente utiliza a palavra de Deus, deturpa a palavra de Deus para enganar as pessoas. E algumas pessoas têm perguntado: porquê é que há tantas religiões? Ou qual é a religião certa? Esta é a grande questão. A razão porque há muitas religiões, eu creio, que tem a ver com o facto de Satanás utilizar a palavra de Deus, retirá-la do contexto e então tentar fazer com que ela diga o que bem entende. Este é um princípio que revela uma seita, um grupo religioso que não é efetivamente um grupo religioso que segue a Deus. Se você está em convivência com alguém que ensina a Bíblia, mas ensina a Bíblia de acordo com o seu bel prazer, ensina a Bíblia no fundo querendo que ela diga aquilo que, enfim, lhe agrada, então, efetivamente, esse grupo não é um grupo que você deve frequentar. Você deve tomar atenção se os textos bíblicos não estão a ser usados de uma forma errada, porque Satanás também usa a Bíblia. Mesmo lá no livro do Gênesis, quando ele tentou Adão e Eva, o que é que Satanás fez? Mais uma vez, citou a palavra de Deus. Ele chega e pergunta a Adão e Eva: foi assim que Deus disse? Ele está a utilizar, podíamos dizer, a Bíblia para enganar Adão e Eva. Ele utilizou a Bíblia para tentar a Jesus Cristo. Ele utilizou, inclusive, este salmo aqui que nós acabamos de ler, neste verso 11, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem os teus passos e os teus caminhos. Vejamos como Satanás utiliza uma promessa de Deus, feita até acerca da pessoa de Jesus Cristo, para levar Jesus Cristo a pecar. Então tenhamos muita cautela, mesmo com as promessas que Deus nos concede, para nós não levarmos
a nossa vida a se afastar de Deus ou a fazer, no fundo, aquilo que seria a vontade de Satanás. Tenhamos muita cautela ao analisar as Escrituras. Então a pergunta que muitos fazem é: qual é então a igreja certa? Se há tantas e algumas delas até usam a Bíblia, Satanás usa a Bíblia também para enganar, qual é a igreja certa? Eu tenho dito vezes sem conta. A igreja certa é aquela onde a Bíblia é ensinada de uma forma coerente. O líder que está a ensinar não pode dizer: ouçam aquilo que eu digo, mas não façam o que eu faço. Infelizmente, eu tenho ouvido muitos líderes religiosos no nosso país a dizer isto. Façam aquilo que eu digo, porque eu quando falo da parte de Deus, mas a minha vida, entretanto, está de rastros. A minha vida não coincide com aquilo que eu ensino. Isto não é verdade, não pode ser assim. A palavra de Deus nos mostra no livro de Tiago as características de um bispo, ou as características de um pastor, ou de um líder religioso, e lá diz claramente que a sua vida tem de ser exemplo. Se você analisar aquele capítulo 3 de Timóteo, de 1 Timóteo e de Tito também, fala disto. Se você analisar as características de um bispo, de um líder religioso, vai verificar que essas características têm muito mais a ver com o seu caráter, com a forma como se conduz, na forma como vive, do que com aquilo que ele ensina. O ensinar é fundamental. O ter capacidade retórica é importantíssimo. Mas esses textos bíblicos mostram que o mais importante ainda é ter um caráter inquestionável. É ter a sua casa em ordem, é não ser uma pessoa dada a vícios, seja a vinho, a álcool, a drogas ou a tabaco, não seja uma pessoa subjugada por vícios, é uma pessoa que deve ter um trato fácil, é uma pessoa que deve ter cuidado com as palavras, é uma pessoa que não se deixa irritar assim por aqui, por dar cá esta palha, é alguém que tem de facto um caráter exemplar. E estas devem ser as características para escolher um líder religioso. Então, olhemos mais uma vez para a Bíblia e não nos deixemos tentar. Então, uma igreja certa é uma igreja que ensina a Bíblia de uma forma coerente. Ensina a Bíblia de uma forma completa também. E não anda a ensinar tradições de homens, não anda a ensinar coisas que estão fora das Escrituras, não anda a levar as pessoas a praticarem ritos e rituais que não se enquadram até com os ensinos da Bíblia. Se você está numa igreja onde os ensinos que você recebe não se coadunam com as Escrituras, então é melhor você procurar de facto uma outra igreja. Se você está a viver numa comunidade onde essa comunidade ensina a dobrar os seus joelhos diante de imagens de escultura, se essa comunidade ensina você a adorar outros deuses que não o Deus único, vivo e verdadeiro, o Deus triuno, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, se não ensina desta forma, você não está na comunidade certa. Procure uma igreja que ensine a palavra de Deus de uma forma adequada. Então tenhamos cuidado com o ensino da Bíblia fora do seu contexto. E nós já vimos neste programa que o próprio Satanás utiliza a palavra de Deus para nos fazer cair. Então estejamos atentos e vigilantes. Ainda podíamos ler aqui o verso 15 deste texto. Ele diz: "E ele me invocará, e eu lhe responderei na sua angústia. Estarei com ele e livrá-lo-ei, e o glorificarei." Então assim passamos por este Salmo 91, este Salmo tão interessante que nos desafia a uma relação com Deus. E ao mesmo tempo nos desafia a perceber que temos que ficar em vigilância, ser vigilantes para não cair em tentação. O Salmo 92 nos diz: "Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome. Ao Altíssimo anunciarei de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Pois me alegrarei, Senhor, com os teus feitos e exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos! O inepto não compreende e o estulto não percebe isto." E ainda o verso 12: "O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça." Poderíamos dizer que este salmo é um salmo de esperança para quem já tem idade avançada,
Porque aqui mostra claramente que quem teme a Deus, quem tem este relacionamento com o Deus Todo-Poderoso, mesmo na velhice, continuará a dar frutos. A velhice não é o fim. Você talvez tem já 60, 70, 80, 90 anos até, mas não está acabado. Você pode continuar a dar frutos para a glória de Deus. Você talvez está a pensar, mas como? Já não tenho forças. Pois não, mas pode continuar a orar. Você ainda pode pensar, você ainda pode falar, pode efetivamente testemunhar aos seus filhos, aos seus netos, à sua vizinhança. Aqui o texto bíblico é uma promessa para si. Na velhice dará fruto, será viçoso e florescente, continuará a ter esta perspectiva de dar fruto que permanece para a eternidade. Então anime-se, não desanime se está já com idade avançada, mas possa alicerçar-se nas promessas de Deus e continue a dar fruto que permanece para a eternidade, através da oração, através do seu testemunho, daquilo que Deus tem feito na sua vida. Passemos agora ao Salmo 93. E este Salmo 93 diz: Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu, firmou o mundo que não vacila. E o verso 5 ainda: Fidelíssimos são os teus testemunhos, à tua casa convém a santidade, Senhor, para todo o sempre. Realmente é um salmo que manifesta a grandeza de Deus. E nós temos, quer no Salmo 93, o Salmo 97, o Salmo 99, que usa uma expressão extremamente interessante, que é o Senhor reina. Ele mostra como Deus governa todas as coisas. O Senhor reina. E se nós temos esta percepção de que Ele reina, então nós lemos acerca disto outros 3 aspectos. Por um lado, Ele reina por causa da sua majestade, vemos as suas vestes que são majestosas. Em segundo aspecto, Ele está cingido de força. E um terceiro aspecto é que este reino é estabelecido no mundo. E ainda vemos mais outros 3 aspectos relacionados com o seu trono. É que é um trono estável, este trono do Senhor. Depois vemos também um trono de juízo, mas ao mesmo tempo é um trono de graça. E ainda gostaria de ver aqui mais alguns aspectos relacionados com este Senhor, este Deus que reina. Vemos que efetivamente as nações vivem em turbulência, vivem em dificuldades. Mas estas correntes, de alguma forma em que as nações muitas vezes se encontram, trazem também situações de paz, de calma, mesmo quando o povo está em turbulência, mesmo quando o povo está atormentado. Aqueles que se refugiam em Deus podem experimentar essa calma. Nós encontramos descrito, por exemplo, no Salmo 2, que é muito semelhante a este, onde vemos aqui o Deus Todo-Poderoso. Todas as nações estão debaixo do seu domínio. Ele cuidará de cada um de nós. E nós podemos confiar neste Deus que é Todo-Poderoso, Deus que guarda a sua aliança e guarda os seus filhos. Nós chegamos assim ao Salmo 94 também, intitulado O Apelo à Justiça de Deus. Diz assim o primeiro texto: Ó Deus, Deus da nossa vingança, ó Deus das vinganças, resplandece. Exulta-te, ó juiz da terra, e dá a paga aos soberbos. Os versículos mais conhecidos deste salmo certamente são os versos 11 e 12, que diz: O que fez o ouvido, acaso não ouvirá? O que formou os olhos, será que não enxerga? O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos vãos. Bem-aventurado o homem, Senhor, a quem tu repreendes, a quem ensinas a tua lei, para lhes dares descanso nos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Deus está atento a tudo aquilo que nós fazemos. Por isso mesmo, Ele formou o olho, Ele vê. Ele formou o ouvido, Ele ouve. No fundo é a conclusão que nós chegamos. E o verso 16 ainda segue a dizer: Quem se levantará a meu favor contra os perversos? Quem estará comigo contra os que praticam a iniquidade? Saltando para o 19 diz: Nos muitos cuidados que de entre mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Realmente seria bom que cada um de nós pudesse ter essas consolações, pudesse viver dessa forma, perceber-se que Deus vê, Deus ouve, Deus é aquele que está atento às circunstâncias. Deus não permitirá que aqueles que são contra a sua vontade
prosperem sempre. Antes, pelo contrário, Ele fará feliz o homem que vive de acordo com a sua palavra. E é estas promessas que nós poderemos efetivamente apropriar para nós, vivendo de acordo com elas. Chegamos assim ainda ao Salmo 95. Este salmo é um convite para o louvor a Deus. Vejamos então este salmo dizendo: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Vinde, adoremo-os e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Vemos aqui este salmo que é um chamado de Deus para a adoração. Que cada um de nós possa dirigir-se a Deus neste ato de adoração. Não adorar outra coisa qualquer, mas adorar o Deus vivo e verdadeiro, o único que merece toda a adoração. No Novo Testamento, de alguma maneira, este salmo é apontado como sendo um salmo escrito por Davi. E nós encontramos essa referência no livro de Hebreus, no capítulo 4, o verso 7, que diz: De novo, terminado o certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então temos aqui uma citação que aponta para Davi como o autor destes salmos, que manifesta efetivamente a adoração a Deus. Adoremos e prostremo-nos diante deles. Notemos aqui os avisos contra o endurecimento do coração. E isto é algo que nós devemos constantemente vigiar. Os sinais para um coração endurecido são estes. Eu gostaria de deixá-los aqui e você, se sentir de alguma maneira isso acontecer na sua vida, confesse o seu pecado e volte-se para Deus para que o seu coração não fique endurecido. Diz o primeiro sinal que eu gostaria que você tomasse nota é não ouvir a voz de Deus. Quando nós começamos a negligenciar a Bíblia, é um sinal de que o nosso coração começa a ficar endurecido. Um segundo aspecto de um coração endurecido é não atender à voz da consciência. Ou seja, quando nós já nem reparamos que a consciência nos acusa. Há pessoas que chegam a um ponto da sua vida que o mal passa a ser bem. E hoje em dia começamos cada vez mais a dar conta disso. Aquilo que era errado há uns anos atrás passa a ser uma situação completamente normal. Situações como a corrupção, situações como atos sexuais fora de um casamento entre um homem e uma mulher, passam a ser normalíssimos e até passam a ser recomendáveis quase. A nossa consciência começa a ser abafada. Isto é um coração endurecido, um coração que já não ouve a voz da consciência, um coração que já não ouve a voz de Deus. E um terceiro aspecto que nos mostra um coração endurecido é, muitas vezes, a murmuração. Começamos a criticar tudo aquilo que é apresentado como sendo a orientação de Deus. A murmuração que sobe do nosso coração. Estamos descontentes com tudo. Já não aceitamos nada que possa vir de Deus. Então estes três aspectos são fundamentais. Se você sente algum deles na sua vida, então tome muita atenção. E gostaria então desta forma chegar ao Salmo 96. Este salmo é um tributo à glória e à majestade de Deus. Diz assim: Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Realmente é um salmo de grande majestade, onde a honra, a majestade, a força e a formosura nos desafia a uma adoração, a adorar a beleza da santidade de Deus. Realmente cada um de nós se possa refugiar nessa santidade que só Deus tem para nos dar. Nos fascinemos com a santidade de Deus. Chegamos assim ao Salmo 97, um outro salmo ainda, intitulado A Majestade e o Domínio de Deus. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e dai louvores ao seu santo nome. Mais uma vez Deus é desafiado e é apresentado como o Deus da santidade, o Deus que olha para nós e nos vê com santidade. E é este Deus que nós devemos adorar.
O Salmo 98, ainda intitulado A Justiça do Senhor, divide-se, digamos assim, em 3 grandes secções. Uma que é chamada a cantar o cântico novo, a Israel, as canções dos gentios e a toda a criação. Esta é constante chamada dos gentios para a adoração. Mesmo no Velho Testamento, os gentios eram chamados a adorar. E então não era uma exclusividade do povo de Israel. Não pensemos que só no Novo Testamento é que foi aberto a todos os povos a adoração a Deus. Não, já no Velho Testamento, vários salmos e salmos como este, o 98, nos apelam para todos os povos adorarem a Deus. Israel era para ser, digamos assim, o motor que iria levar os outros povos à adoração a Deus. Só que Israel fechou-se sobre si próprio, pensando que a adoração era exclusiva deles. E por isso Deus trouxe então a Igreja. Espero eu que a Igreja não se feche sobre si própria, mas coloque os olhos naqueles que ainda não têm comunhão com Deus e possa também ajudar esses mesmos a adorarem o Deus Todo-Poderoso, a ser um motor também para que outras pessoas, outros povos, outras nações cheguem à adoração a Deus, através do amor, através da fraternidade, através de uma comunhão intensa com eles. E o Salmo 99, e é com este salmo que eu gostaria de terminar, diz: Exultai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Este é um salmo que nos aponta para o final dos tempos. É um salmo que nos aponta para a santidade de Deus. É um salmo que nos mostra como Deus um dia reinará sobre toda a terra. E este dia chegará, quando a injustiça irá terminar, quando a corrupção deixará de existir, quando os órfãos e as viúvas passarão a ter um lugar de destaque, quando aqueles que são estrangeiros já não mais serão explorados e maltratados ou escravizados, mas terão dignidade, onde o homem se tratará com dignidade mútua. Esse dia chegará quando Deus estabelecerá o seu reino. Este será um dia glorioso, onde certamente cada um que teme a Deus irá adorá-lo de todo o nosso coração. No próximo programa nós continuaremos a olhar para este livro dos Salmos e a retirar lições para o nosso dia-a-dia. Que Deus o abençoe e guarde, e até ao próximo programa. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.